Raimunda Ferreira, sou estagiária da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Estamos aqui para apresentar nosso projeto de estágio, orientado e supervisionado pela professora Keila Cardoso Siqueira. Olá, eu sou Rosana Pantoja, estagiária da Universidade do Estado do Amazonas. Para a nossa sequência didática, nós usamos as competências específicas do componente de língua portuguesa, que foram a leitura, a oralidade, a análise linguística e semiótica e a produção textual. O nosso campo de atuação foram os artístico, literário e todos os campos de atuação. As nossas habilidades foram essas que vocês estão vendo na tela, e a nossa justificativa foi propiciar uma leitura diversificada, aprender informações contidas em diferentes tipos de linguagens, possibilitar o processo de transformação sociocultural, combatendo a alienação. Olá, queridos! Hoje nós iremos conhecer os gêneros textuais, histórias em quadrinhos e tirinhas. Para iniciar, irei fazer algumas perguntas a vocês. Vocês conhecem uma história em quadrinhos ou uma tirinha? Se vocês conhecem esses gêneros, vocês têm o hábito de realizar a leitura deles? Onde vocês encontram geralmente esses gêneros? Vocês conhecem algum personagem desses textos? Se conhecem algum personagem, qual que vocês gostam? Quando vocês leem essas histórias, vocês compartilham com os seus amigos? Vocês conhecem algum autor de histórias em quadrinhos? Então agora nós iremos conhecer o gênero textual Histórias em Quadrinhos. As histórias em quadrinhos tornaram-se um dos gêneros mais lidos em todo o mundo. A origem das histórias em quadrinhos no Brasil deu-se com Ângelo Agostini no século XIX. As histórias em quadrinhos são narrativas gráficas compostas de textos e imagens. Apresentam diversidade de publicação e tom humorístico, contribuindo para uma visão crítica da sociedade e interpretação de contextos atemporais. Então aqui é o nosso exemplo de histórias em quadrinhos. Essa história em quadrinho ela é da Turma da Mônica, nós trouxemos para vocês lerem. As histórias em quadrinhos elas possuem desenhos, que contam uma história, que narram uma história. Ela possui uma sequência que geralmente é na horizontal. Elas possuem também os elementos básicos da narrativa, que é o enredo. Ela possui os personagens, o tempo, o lugar e um desfecho. Elas trazem temática bastante importante para a sociedade. Elas tratam a temática como o meio ambiente, a política, diversas temáticas bastante importantes. E é por isso que ela atrai um público que vai desde o infantil ao público adulto. Neste momento, peço que todos vocês observem o gênero tirinha. Ela segue uma sequência de 3 quadrinhos e tem uma linguagem verbal e não verbal. Em seu contexto, ela une o texto um enunciado proposto. A tirinha, ela tem no seu conteúdo, ela aborda assuntos filosóficos, políticos e sociais, ou apenas entretenimento. Quanto a seu aspecto narrativo, a tirinha possui geralmente uma piada curta, trazendo uma quebra de expectativa no seu processo interpretativo. Onde encontramos as histórias em quadrinho e tirinhas? São em jornais, impressos e digitais, site, livros, revistas e biblioteca, gibi, almanaque. Todo esse suporte a gente encontramos esse gênero. A Turma da Mônica foi a tirinha escolhida para poder ser trabalhado nesse plano de aula. A Turma da Mônica é inspirada na filha do cartunista Maurício de Souza e tem uma diversidade de personagens que contribui para a elaboração deste texto. E ele é muito popular entre as crianças, entre crianças e adultos.
A Mônica surgiu pela primeira vez uma tirinha do Cebolinha em 1963. A personagem caiu no gosto do público e ganhou sua revista exclusiva em 1970. Neste momento eu vou apresentar para vocês duas atividades. A atividade 1, ela tem uma história em quadrinho. A atividade 2, ela tem uma tirinha. Perguntas motivadoras farei neste momento, deste conteúdo temático. Qual o autor do texto e seu papel social? Quem são os leitores do texto? Qual o papel social deles? Qual a finalidade do texto? Qual é a instituição social em que este texto circula? Qual o suporte em que é veiculada a tirinha e quadrinhos? O texto aborda qual o conteúdo temático? Na tirinha, o personagem Cebolinha está criticando o quê? As nossas referências de pesquisa. E muito obrigado. E essa sequência didática terá uma próxima aula.